Sabe aquela cena clássica de fim de ano? Praças todas decoradas, cheias de luzes, um clima super gostoso, né? Pois é, mas por trás de toda essa beleza, às vezes, se esconde um perigo bem sério. Um perigo que muita gente nem percebe. Hoje, a gente vai dar uma olhada numa situação real que levanta umas questões bem importantes sobre segurança e de quem é a responsabilidade. Então, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada bem de perto nessa imagem. Fios expostos para todo lado, umas emendas que parecem feitas só com fita isolante, e tudo isso ligado de um jeito super improvisado num poste, num lugar onde passa um monte de gente. É a definição perfeita de gambiarra, só que no meio de uma praça pública. A pergunta que fica é: isso aí parece seguro? Pensa só, um lugar cheio de famílias, de crianças correndo para lá e para cá, brincando. A resposta parece meio óbvia, né? Mas o fato dessa instalação existir mostra que, para alguém, isso não foi um problema. E aí é que a gente começa a questionar não só o perigo em si, mas as regras que deveriam impedir que algo assim acontecesse. Vamos começar pelo mais básico, né? O risco que está ali, bem na nossa cara, mesmo que muita gente passe e nem repare. E olha, isso aqui não é só uma questão de tá feio. Um fio desencapado como esse pode dar um choque elétrico gravíssimo em qualquer um que encoste ali. O perigo é ainda maior quando a gente pensa nas crianças, que são curiosas por natureza, podem se sentir atraídas pelas luzes e não fazem a menor ideia do risco que estão correndo. Aí alguém pode pensar: mas é só por um tempo, é só para festa. Acontece que, mesmo sendo temporário, existem regras bem claras para isso. E isso nos leva direto para o nosso segundo ponto. Só porque é provisório não quer dizer que pode ser de qualquer jeito, sabe? Existem normas técnicas justamente para garantir a segurança de todo mundo. A principal delas, nesse caso, é a ABNT NBR 5410. É ela que dita as regras para instalações elétricas, para garantir que tudo seja seguro, não importa se é algo permanente ou só por alguns dias. E quando a gente coloca lado a lado o que a gente vê na foto e o que a norma manda, nossa, a diferença é gritante. De um lado, a realidade da praça. Fio exposto, cabo aberto, zero proteção. Do outro, o jeito certo. Painéis fechadinhos, barreiras para ninguém chegar perto e, o mais importante de tudo, a tal da proteção DR. Mas o que é essa tal de proteção DR? Pensa nela como um tipo de guarda-costas elétrico. Se uma pessoa, por acidente, encosta num fio com energia e a eletricidade começa a passar pelo corpo dela, o DR percebe essa fuga de corrente na hora, numa fração de segundo, e desliga tudo. Ele corta a energia antes que o choque se torne fatal. É um item de segurança absolutamente essencial. Tá bom, a gente já entendeu que a instalação tá perigosa, tá fora das normas, mas e se o pior acontece? Para quem a gente aponta o dedo? Vamos entrar agora na parte legal desse problema. Pois é, a resposta para isso está na nossa lei mais importante, a Constituição Federal. O artigo é bem claro: o Estado, ou seja, o poder público, é responsável pelos danos que seus funcionários ou representantes causam. E essa responsabilidade vale tanto por algo que eles fizeram, quanto por algo que eles deixaram de fazer. Isso nos leva a um conceito do direito chamado responsabilidade objetiva. Traduzindo do advoguês, não precisa provar que o governo teve a intenção de machucar alguém. O simples fato dele ter falhado em garantir a segurança, essa omissão já faz com que ele seja o responsável pelas consequências. E é aqui que a discussão fica, digamos, um pouco mais tensa. Porque quando a gente olha como as regras são aplicadas na prática, a gente percebe uma coisa bem estranha. Pensa comigo rapidinho. Imagina que o dono de uma loja ou de um restaurante resolve fazer uma instalação elétrica perigosa dessas na calçada do seu comércio. O que aconteceria? Com certeza a fiscalização ia chegar rápido. Ele ia levar uma notificação, uma multa e, dependendo do perigo, o lugar seria até fechado até ele arrumar tudo direitinho. E aí, olhando para essa tabela, o paradoxo fica escancarado. A regra de seguir as normas de segurança, teoricamente, vale para todo mundo. Mas as consequências para quem falha parecem que mudam de lado. Para a empresa privada, a punição é clara, é pesada. Já para o poder público, o que acontece? Esse ponto de interrogação aí no final diz muita coisa, né? Depois de tudo isso, a gente chega na parte final, que é para a gente pensar um pouco com algumas perguntas que todos nós, como cidadãos, deveríamos estar nos fazendo. A lei, como a gente viu, até aponta uma direção. Mas para além da questão legal, tem a questão moral. Deixar um perigo desses, assim, exposto num lugar público, é, para dizer o mínimo, uma negligência muito grave.
E essa talvez seja a pergunta central de tudo isso. A mesma autoridade que cria as leis, que fiscaliza todo mundo, pode ser a primeira a desrespeitar as próprias regras? A segurança das pessoas deveria ser a prioridade número 1 e não só uma formalidade para ser ignorada. No fim das contas, segurança em lugar público não é um luxo, é um direito básico. A grande questão é se as regras que foram criadas para proteger a todos valem de verdade para todos. A reflexão que fica é: o que vocês acham de uma situação como essa? Deixem as opiniões nos comentários.